Vamos orar pela Ieda? Obrigado, Senhor, por toda manifestação do Teu nome já aqui nessa comunidade hoje. Louvores, orações, avisos que apontam para aquilo que o Senhor tem falado para nós, compartilhar de um grupo que leu a palavra toda durante um ano, e agora o privilégio de ouvirmos do próprio Deus a palavra. Então vem sobre nós, Senhor. Fala conosco, usa a Tua filha aqui como o Senhor quiser, para ministrar os nossos corações, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Muito obrigado, gente, pela recepção. Obrigado, Saulo, pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Quando a gente está muito tempo em Jocum, a gente vai para muitos lugares, vários lugares que têm base de Jocum. E é interessante que a gente sempre conhece um pedacinho mais da nossa família. Isso aqui, para mim, é conhecer mais a minha família, né? Da família do reino. Muito legal. Eu acho que hoje a gente não precisava de ouvir pregação, porque tudo que a gente já ouviu aqui foi incrivelmente rico, né? Para abençoar o nosso espírito, a nossa alma, para nos dar vigor na nossa fé. O que esse homem falou aqui a respeito da palavra, gente, é impressionante. E eu, de verdade, comungo com tudo que o senhor falou. Para mim, palavra de Deus é assim, é aquilo que a gente se deleita, é aquilo que a gente pode, né, comer, é nosso alimento. E, às vezes, eu falava até na sala de aula essa semana, que sobre aquele versículo lá em Apocalipse também, 3:20, que fala, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, né, e ceiarei com ele. E esse pedacinho aqui, né, só retornando ali, Deus prepara para a gente um banquete. Quando a gente pensa ceia, a gente não pensa naquela coxinha fria, né? A gente pensa num banquetaço, né? Com uvas, aqueles queijos que a gente não compra durante o ano todo, né? Aí a gente compra no Natal, né? Para colocar na mesa, aqueles queijos gostosos. Mas, gente, muita gente dentro das nossas igrejas hoje estão sem apetite. Aí tem o banquete lá, tem toda aquela comida maravilhosa, mas a gente não tem apetite. A gente está tão enlouquecido com fazer, que a gente não tem apetite de deleitar com a palavra. E isso é muito perigoso. Né? Então, uma oração que você deve, de repente, se atentar e falar, Senhor, me dá apetite, né? Para eu poder desfrutar desse banquete, dessas coisas gostosas, raras, que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção no que vocês leram aqui, no que a gente leu junto como igreja, foi nesse último texto, e fala assim que as folhas dessa árvore, né, que a gente vai desfrutar, serão para a cura das nações. E eu acho que essa igreja tem uma pegada, eu acho que Deus desenhou, o design de Deus para essa igreja, para essa comunidade aqui, é lidar com isso aqui, ó, com nações. É você ser ministrado aqui, e ministrando, sendo ministrado, ministrar a outros aqui, e ir além. Muito obrigada. Gentileza. Né? Então, isso é muito importante, porque a palavra vai ser cura para as nações. Amém? E no final do meu mestrado, como o Saulo falou, e o mestrado para mim foi assim, um grande desafio, e eu passei o mesmo que ele falou, o estresse me levou a perder um pouco de memória, me levou a ficar lenta no pensamento. Era uma Universidade das Nações e o nosso mestrado foi em inglês. E o meu inglês não é lá essas Coca-Cola, sabe, gente? Não é uma água fresquinha, é garrado. Né? E eu tive que dedicar muito para compreender o conceito numa outra língua. E isso fez com que eu esticasse tudo o que eu sabia e ter muita fé naquilo que Deus podia me acrescentar. E aí eu quero falar sobre fé hoje. E fé é um negócio que, desde que eu converti, é um negócio que me garra muito. Porque na minha adolescência, eu vivenciei uns negócios meio loucos, esotéricos. Eu sou de Uberaba. Né? Para começar dizendo, eu sou de Uberaba. E Uberaba é uma cidade muito pesada, é ou não é? Muito complicada. Eu morava ali bem pertinho do Chico Xavier, na época ele era vivo. Né? A gente sempre encontrava com ele no banco, aquela criatura doce, né? Isso, ali. Eu morei também aqui no São Benedito, onde tinha a sede que ele atendia, né? Tem o asilo. Então, morei ali bem pertinho do Parque da Exposição, aquele negócio. Fui criada ali.
Então, Uberaba é muito esotérico, é muito aberto. O mundo espiritual lá, gente, talvez você não perceba, você não vê assim, a olhos nus. Mas quando você olha com os olhos espirituais, você vê o peso, né? Você vê como é agarrado. E eu cresci nisso, então eu vivenciei muito esse negócio. E fé, para mim, era um negócio meio místico. E aí a gente tem uma diferença muito grande entre o místico e o sobrenatural. O sobrenatural é aquele de Deus, aquele que traz o shalom. Né? Aquele que você não compreende tudo num primeiro momento, mas você tem uma paz que excede a todo entendimento. Mas o místico não. O místico é aquele que deixa você assim, sem saber direito, né? Então preste atenção naquilo que você está engolindo, como se fosse fé. Né? A fé ela vem acrescentar para nós uma paz. Tá? E a fé hoje em dia, gente, ela tem algumas vertentes. Porque fé, a nossa fé, muitas vezes dentro das igrejas, é para conquistar poder. O poder de Deus. E eu quero falar um pouquinho dessa diferença que nós temos entre a busca do poder e a graça da vontade de Deus sendo feita em nós. Muitas vezes a gente quer poder, mas a gente não quer a vontade de Deus. Isso é complicado, né? Eu queria começar falando com vocês, vamos caminhar um pouquinho lá na palavra, a respeito de um cara que para mim é assim, né? Sinal de fé, João Batista. João Batista foi um cara para mim assim tremendo, né? Que teve revelações incríveis no seu espírito, além do conhecimento. Então vamos lembrar primeiro aí, quem foi João Batista? João Batista era primo de Jesus, não é mesmo? Quando Isabel estava grávida e Maria foi visitar Jesus, olha que coisa linda. O bebezinho, ele se revirou lá na barriga de Isabel. Reconheceu o Criador, o Messias. Coisa linda, né, gente? Revelação. Não era conhecimento, era revelação. Muito maior do que conhecimento. E aí, então, aquela intensidade de que João Batista foi gerado, né? E aí ele nasceu, cresceu, foi para o deserto, pregava. Que homem cheio de fé, não viu o Messias, mas sabia que existia algo ali, né, intrínseco, num reino que era paralelo a esse mundo e que fazia diferença. Esse era o João Batista. E aí veio Jesus, né, veio aquele momento incrível de batismo, que Jesus chega para ele e fala, quero ser batizado. E ele falou, imagina, de jeito, não sou digno de atar suas sandálias de forma alguma. E Jesus falou, sim, né? Será necessário, é importante. E aí houve o batismo. E o que houve naquele momento de batismo? João Batista viu a testificação ali de algo sobrenatural. Eis o meu filho amado, em quem me compraz. É ou não é? Coisa linda. João testificou isso. E aí foi, né? Jesus começou o ministério dele, incrível, curas, né? Revelação, parábolas, incrível. Mas em um determinado momento, João Batista é preso. Aquele homem que testificou no ventre da mãe quem era o Messias, teve ali um piripaque. Aí a gente vai ler lá. Mateus 11. Fala assim. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, estou ouvindo as paginazinhas aí, então vamos esperar um pouquinho. Mateus 11, começando 1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir, na prisão, que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos. Então, João ainda tinha alguns discípulos, tá? Para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Gente, espera aí, esse aqui não pode ser aquele mesmo João. Vamos pensar um tiquinho aqui. João lá na prisão, uma situação complicadíssima, né? Aí ele ouve, Jesus está aí curando, fazendo, acontecendo. Ele falou assim, mas peraí, eu estou aqui? Como assim? Tem um trem errado nesse negócio aí, né? Ô, fulaninho, vem cá. Mandou chamar uns discípulos e falou assim, vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo, ou se a gente tem que esperar outro.
E aí eu fico pensando, onde é que foi parar a fé? Né? E aí vamos ver. Versículo 4. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. Eu quero repetir, boas novas. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os seus discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Olha aí. Agora não era João falando sobre Jesus, era Jesus falando sobre João. Agora Jesus veio descascar João. Está vendo o homem incrédulo? Viu, testificou, e agora está lá duvidando. Não. Jesus fala assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele prepara o teu caminho diante de ti. E aí Jesus começou a afirmar quem era João. Gente, é interessante demais, porque eu penso assim, a nossa fé, e fé é um elemento espiritual, a nossa fé ela é relacional. Se a nossa fé deixar de ser relacional e passar a ser litúrgica, ela perde o conceito de fé. Ela escapa de tudo o que nós pensamos sobre fé. Ali havia um relacionamento intrínseco. E mesmo assim, deu uma rabiada aí. Então eu penso assim, enquanto igreja, enquanto cristão, enquanto indivíduo, a sua fé precisa ser relacional. Uma fé madura é aquela fé que não busca poder, mas é uma fé que busca a vontade de Deus. E existe aí uma diferença gigante. Porque é muito interessante a jornada de Jesus aqui, na terra. Muito interessante. Quanto mais ele aproximava e nos mostrava o Pai, mais ele distanciava de Deus. Parece herético isso? Porque Deus é poder. Ele teve que desvincular do poder de Deus para nos mostrar o Pai. Porque o Pai, gente, é a vontade de Deus na vida de Jesus naquele momento. Ele não deixou nenhum momento de ser Deus. Mas naquele momento, para ele se tornar pecado, ele precisou de ter mais a presença da vontade de Deus na vida dele do que o poder de Deus. Porque, como poder de Deus, ele poderia ter feito uma derrota ali com aqueles soldados, é ou não é? Então, ele desvencilhou do poder para se tornar o Filho fazendo a vontade. Sabe o que acontece conosco? Nós queremos, muitas vezes, atuar no poder. A gente vem na igreja, a gente busca Deus para adquirir poder. E Deus está falando assim, não, aproxima de mim, porque eu quero te mostrar a minha vontade. E a vontade dele é o quê, gente? Boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, eu estou falando de mim, tá? E talvez você não pareça muito comigo, mas eu, num determinado momento da minha história com Deus, eu orava, e eu achava que eu sabia muito, tentando ensinar a Deus como é que devia ser alguns processos aqui. Eu sempre gostei de justiça social. E fiz por muito tempo um trabalho de misericórdia incrível lá em Belo Horizonte. Trabalhei com meninos de rua, trabalhei com política social para a cidade, implantamos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, naquela época que o Estatuto estava começando, tudo isso em nome de Deus. E eu achava que eu estava operando a justiça de Deus na terra. E Deus me chamou num cantinho um dia e falou assim, Eda, deixa eu te falar um negócio. Essa sua justiça social aí, e a justiça social que ela deve ser feita mesmo e apregoada no reino, é só uma fatia, mas muito fina, da minha misericórdia e da minha graça. E eu tive que conhecer a vontade de Deus
mais do que o poder dele que operava em mim. Porque naquele momento eu me achava poderosa, exercendo a justiça de Deus sobre a terra. Mas não era tudo que Deus queria. Deus queria, através da fé, me transformar. Gente, a nossa fé não é para a gente operar grandes feitos na terra. Não. A nossa fé é para nos transformar em filhos. É para nos fazer parecer mais com o Pai. Olha. Né? Aí a gente vê algumas pessoas aí, e você fala assim, a cara do papai, porque se parece com Deus. Né? A cara do pai, essa menina. Não é legal você ouvir isso sobre você? Por quê? Porque a sua fé te transformou. Não é a sua fé te deu poder para conquistar as nações. A sua fé te transformou, e essa transformação causa impacto, cura, inspiração ao outro de conhecer a Deus. Gente, é uma grande bobagem quem ora pedindo a Deus, Deus, derrama amor no meu coração pelo Senhor. Eu já estou cansado de pecar, Senhor. Derrama amor no meu coração para me ser um crente melhor, mais fervoroso, mais poderoso. Né? Bobagem, deixa eu te falar um negócio. O segredo disso é você conhecer a Deus. Porque quando você conhecer a Deus, você vai ficar apaixonado por Ele. Você vai amá-lo de uma maneira diferente. E aí o perdão que você precisa dar, que está agarrado lá em angústia no seu coração, e você fala, de verdade, Jesus, eu não tenho perdão para dar para aquela pessoa. E não tem mesmo, deixa eu te falar que você não tem mesmo. Você vai ter que aproximar da cruz, conhecer a bondade de Deus, ser transformado por ela, e aí você vai poder operar o perdão para o outro. Reino é isso, moçada. Reino não é uma igreja poderosa. É uma igreja que conhece Deus e é transformado por esse conhecimento. Aí, o poder, ele vai ser operado nas entrelinhas. Você não precisa vir aqui louvar o melhor possível para ver se agrada a Deus. Né? Porque Deus parece um meninão mimado, que é poderoso, mas não quer compartilhar o poder com você. Você vencer o pecado. Não é assim, não. Você vem aqui e se deleita na presença de Deus em conhecê-lo, só isso. Desprovido de querer uma porção do poder dele para você andar poderoso sobre a terra, mostrando o rei. Não. Seja gentil na maneira como você vem aqui e só se entrega para conhecer a vontade de Deus. E aí talvez você vai precisar de exercitar o poder que vem dele. Talvez não. Talvez só a conhecer a vontade de Deus vai te trazer tanta transformação que as pessoas vão olhar para você e não vão precisar de ver poder nenhum. Mas vai poder ver a rendição que você tem enquanto humano diante da presença de Deus. E sabe uma coisa que eu falei no final da minha aula lá para os meninos da PCA? Que a glória de Deus é quando o homem está pleno. Porque quando nós estamos plenos, nós estamos cheios de Deus. E aí o outro, olhando para nós, vai poder ver Deus. Vai poder ver Deus. Não é o poder dele, é ver ele, na sua gentileza. Né? Então, quando Jesus fala aqui sobre João, eu vejo uma gentileza incrível de Jesus. Porque se fosse eu ia falar assim, não é possível, que é o João que está perguntando. Vem cá, dê cá meu boné, né? O cara me viu o que Deus fez comigo lá, né? O Pai fez comigo lá na hora do batismo, e ainda está duvidando, mas não é possível. Eu ia dar uma descascada no João, gente. Mas Jesus não. Jesus, olha, esse é o cara. Ele experimentou. Né? E ele falou para os discípulos, vai lá e conta para ele o que vocês estão vendo. Porque ele vai deliciar naquilo que veio, que ele anunciou e que está acontecendo. Gentileza de Jesus, gente. A gente precisa ter mais isso, é ou não é? Para os nossos irmãos. A gente precisa ter mais tolerância. Ser tardios em nos ofender. Nós nos ofendemos tão rápido. A transformação de Jesus faz com que a gente seja tolerante, seja gentil, seja elegante na vida cristã. Né? Tem gente que é muito bruto.
A presença de Deus e a vontade de Deus, ela nos amacia. Ela vai transformando o nosso coração, que era de pedra, para quê? Coração de carne, coração soft, né? Um coração macio. Aquele que a palavra cai e germina frutos. E produz 100 por 1. Não é lindo isso? Uma outra passagem que eu queria ler com vocês, ainda mirando essa questão da fé e do que ela produz em nós, uma fé madura, né? Não uma fé infantil que trabalha pelo poder, mas trabalha para identificar a vontade de Deus. Está lá em João, é onde Jesus, fortalecendo, né, numa dica de fortalecer os discípulos, João 14, ele fala, não turbe o vosso coração, né, não turbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu, né, vou preparar um lugar. E aí, nesse diálogo que vem a seguir, muito interessante, Jesus fala que ele é o caminho para o Pai. E eu queria te chamar muita atenção a respeito disso. Porque em igreja, gente, a gente tem muita questão do anunciar a palavra de Deus, né? De anunciar a cruz. E para mim esse negócio é muito interessante, porque assim, o papel da igreja é primeiro ser transformada, para depois anunciar. E muita gente trabalha na função de só anunciar, né? E aí a cruz fica um instrumento de salvação, né? Aí Jesus fica como um instrumento de salvação. E, na verdade, o grande alvo da cruz é esse aqui. Jesus, o caminho para quem? Para o céu? Para o Pai. E eu queria te desafiar hoje a ter essa fé linkada à vontade de Deus. E entender como que a cruz nos encaminha para Deus enquanto Pai. Porque é interessante, gente, eu trabalhei muito na questão de evangelização, trabalhei no sertão, né, do Brasil, e foi muito legal o meu tempo lá. Mas, num determinado momento lá, que a gente estava lá, né, nas romarias, de Juazeiro do Norte, trabalhando fielmente, e foi muito incrível. Se você não participou de uma romaria lá, eu te convido a ir, né? Porque é interessantíssimo, é um transcultural dentro do Brasil, né? E acontece sempre em outubro, o Jocum sempre organiza umas romarias para as igrejas, e o pessoal se junta, e é fantástico lá, né? E aí eu vi muito assim, muita gente chegava com o desejo de simplesmente apresentar Jesus como Salvador. E aí fica assim, gente, a cruz lá, você fala assim, fulaninho, é assim, 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 você aceita Jesus? Aceito, bota para dentro. Próximo, cara, é assim, 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 você aceita Jesus? Aceita, para dentro. Próximo. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? E lendo isso aqui como Jesus sendo o caminho para o Pai, e esse diálogo com Tomé, eu fiquei pensando assim, puxa vida, a cruz é muito mais do que só para a salvação. Ela é para a gente entender a paternidade de Deus. E baseado nisso, então, a cruz não é só para a salvação. Na verdade, ela é primeiro para a adoção. E vou te falar, ser filho, às vezes é mais difícil que ser um empregado. Porque ser filho é você ouvir, né? E a gente, às vezes, costuma ser crentes adolescentes, crianças, infantis, né? E como é que é? Quem tem adolescente aí sabe, né? Eu tive 5, então eu entendo bem como é que é. Eles chegam num determinado momento da vida que acham, sabe tudo. Eu era assim também, né? Não posso reclamar não, porque eu fui bem assim, achava que sabia tudo, né? Dos 15 ali, 15, 17, até os 25, a gente acha que a gente sabe tudo da vida, é ou não é? Depois a gente vai descobrindo que a gente não sabe tanto assim. Mas aí o filho adolescente, né, chega para o pai e fala assim, olha, me dá aí a chave do carro, ele já sabe dirigir, ele acha que ele é o melhor motorista que tem na família, né? Me dá a chave do carro aí, aqui, me dá também uma grana aí para me abastecer e tal, vou lá. Mas não fala muita coisa não. Né? Não fala muita coisa não, porque não estou com saco. Às vezes a gente é assim com Deus, não estou? Jesus, me dá aí tudo que eu preciso,
né? Estou precisando disso, daquilo outro. E, ó, né, não fala muita coisa, não, que eu já sei como é que é o negócio. A gente lida, a nossa missão chama Jovens com uma Missão. E a gente os quer. Hoje eu não sou mais jovem como eu cheguei com 19, pensa na gracinha. Né? Meia riponga, assim, né? Achando que sabia tudo da vida, ensinando Deus como é que tinha que alcançar as nações, porque era melhor assim, porque ele viveu há 2000 anos atrás. Então, a nova geração pensa assim. Né? Então, Jesus, era assim, né? Me dá aí que eu preciso e tá de boa. E aí eu fui crescendo na fé, experimentando alguns entraves com Deus, e Ele foi me ensinando. Eu falei, não, essa é a minha vontade. Então, gente, a nossa fé é para nos crescer em comunhão e não crescer em poder. O nosso alvo deveria ser conhecer Jesus e amá-lo, não ser poderoso na mão de Deus. Porque o poder é muito perigoso. Ontem eu estava fazendo uma caminhada ali no Parque de Sabiá com um casal, e aí ele é do Sul, então ele falou assim, Eda, você sabe quais são os 3 Gs mais perigosos? Eu pensei, não. Ele falou assim, eu aprendi isso na minha jornada. É grana, guria e glória. Os 3 Gs mais perigosos que tem. Eu falei, e é mesmo, né? Ele falou, rapaz, né? Um pastor que vivenciou assim, uma trajetória incrível com Deus, né? Ele e a esposa. Então, guardem isso. 3 Gs mais perigosos. Né? Grana, gurias, ou gás. Né? O que é gás? São rapazes, tá? Rapazes também podem ser perigosos. Então, gurias ou gás. Né? Aí você aprendeu 2 idiomas, o gaúcho e o inglês. Olha que interessante. Né? Então, gente, a gente fica namorando Jesus, mas eu queria te convidar, amadureça nele. Porque quanto mais maduro você em fé será, menos Jesus poderoso e mais Cristo em você. Porque parece que tem uma diferença. Muita gente gosta muito de Jesus, aquele que opera milagres. Deixa eu te falar um negócio sobre milagres. Eu trabalho com viciados agora. Meu ministério é muito com viciados. Aí, quando eu falo isso, o pessoal fala assim, você trabalha com gente que mexe com crack, né? É verdade, trabalho também. Mas a gente tem uma gama enorme de viciados sexuais que a gente trabalha com. Isso é complicado no reino, complicado de falar na igreja, um assunto delicado, né? Mas a gente está trabalhando com eles, porque eles estão chegando muito. E graças a Deus que eles estão chegando, porque a gente está conseguindo vê-los, porque eles estão aí, gente. E aí a gente tem, né, condição de trabalhar com eles. Mas, nesse processo de trabalhar com viciados, muitos vêm querendo uma oração e serem prontos, libertos. Aí a gente fala com eles, olha, possivelmente Deus vai operar você num grande processo. Não, o processo é demorado, aborrecido, né? É todo dia. Eu quero um milagre. E aí, sabe o que eu notei nessa pegada de trabalhar entre milagre, processo e milagre, né? O quick fix, resposta rápida. Não, você ora por mim, está tudo certo. Né? Eu percebi o seguinte, gente. O que é milagre? Milagre é sinal. É ou não é? Todas as vezes que tem um milagre, é um sinal de que Deus estava lá. Mas, gente, vamos combinar aqui. Se você vai daqui para Uberaba e você não conhece o caminho, você precisa de sinais. É ou não é? Você precisa de sinais. Uberaba vai ter essa entrada. Campo Florido é essa entrada. Araguari é essa entrada. Não é mesmo? Então, você precisa de sinais. Você não sabe o caminho. O importante é o seguinte, que hoje você já conhece o caminho. Você, enquanto cristão maduro, você já conhece o caminho. Então, você não precisa de sinais. Você já sabe quem é Jesus. E mesmo quando as coisas estão difíceis, você persevera. Porque Jesus não é para fazer o seu mundo fácil. É para ajudar você na dificuldade. Milagres são necessários? Às vezes Jesus opera na sua vida? Sim, para o outro. Eu espero que não para você.
Para o outro, que o outro veja, beleza. E vou te falar mais uma coisa. Não são coisas que você tem, que você possui, que você conquista, que vai mostrar a glória de Deus. De forma alguma. Isso são para os fracos e imaturos. Deus pode te dar coisas? Não estou dizendo que pode. Mas isso não mostra a glória de Deus. O que mostra a glória de Deus é como você lida com as suas coisas. É como que você é generoso. É como que você adquire sem achar que aquilo é o poder de Deus agindo em você. Não, aquilo é a boa vontade de Deus sobre você. É diferente. Então, quando você está passando um momento justo, de vale, de deserto, não pensa que, de repente, foi uma coisa que o diabo colocou. Às vezes é Deus. Para te fortalecer em alguns... Ele fala assim, eu estou aqui. Perturba não, estou aqui com você. É o shalom. Sabe? Shalom, gente. Paz. Essa paz que excede o entendimento. Não é para que tudo vai bem, não. É para quando o negócio estiver difícil, complicado, no seu casamento, nas suas finanças e tal, você fala, não, Deus, qual é a sua boa e perfeita vontade para mim? Como que eu devo agir? Qual que é a sua vontade? Eu lembro de um pastor que sempre falava o seguinte, que a tentação de Jesus, lá, né, naquela passagem que fala que Jesus foi tentado por Satanás, é muito interessante. Quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. E quem levou Jesus para o monte? Não é complicado isso? Porque o diabo, gente, queria tentar Jesus com uma solução fácil. Né? E aí ele remeteu o quê? A palavra. Porque a palavra, gente, a gente desfruta dela num caminhar. Esse povo que passou um ano lendo a Bíblia e destrinchando, e comendo. Então, preste bem atenção, se Deus está te colocando um processo, ande nele, só por hoje. Só por hoje. Amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser mais. Amanhã, se você andar bem hoje, no propósito de Deus, numa fé madura, com elementos de doutrina cristã, talvez não de doutrina de uma igreja, mas de cristã. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, por isso que ele está exortando, porque ele podia falar assim, olha, o pastor podia falar assim, você vem na igreja todo domingo que você será santo. Não, leia a Bíblia. Entenda o que Deus tem para você. Discirna. Digira. Né? Rumine esse banquete que Deus tem para você. Aí você vai ser maduro. Isso é que nos faz crentes, não poderosos, mas segundo a vontade de Deus. Né? Eu te aconselho a ler esse pedacinho aí de João 14, onde fala que Jesus é o caminho para o Pai. E o meu desejo é que cada um que venha nessa igreja entenda a paternidade de Deus e se sinta em família, porque isso é um elemento de fé. Quando você vê o outro enquanto seu irmão. E vou te falar, ele não vai ser perfeito. Igualzinho você não é. Mas você vai crescer por fé em tolerância, em amor, em exortação, em admoestação. Amém? Então, o meu desejo para você é que você integre com Deus essa família e busque uma fé madura. Uma fé que não duvide. Mas, se acaso duvidar, você receba dele unção para ouvir de Jesus quem você é. Porque foi isso que ele fez com João. Ele retornou a João e identificou, colocou a identidade em João. E falou, esse é o João. Amém? Vamos orar? Jesus, a gente quer agradecer essa manhã, onde a gente vivenciou tempo em família, onde a gente orou pelo novo bebê que está chegando, onde a gente agradeceu por esse processo de leitura, onde a gente honrou pessoas, onde a gente teve momentos de celebração junto a Ti, juntos. Deus nos ajuda a ser mais família, nos ajuda a compreender a Sua paternidade sobre nós, nos ajuda a amadurecer, Jesus, enquanto cristãos,
e buscar a tua vontade muito mais do que o seu poder. E se aprove o Senhor, derrama sobre nós o poder para exercer a função na qual o Senhor tem nos chamado para exercer no reino. No nome de Jesus, eu peço mesmo que a unção do Senhor, de como aquela folha, Deus, vai ser cura para as nações, a gente possa ser prósperos também, para ser cura entre os nossos, entre os que estão perto e entre as nações que estão distantes também, Deus. Nos ajuda a alcançar o teu reino para ti, no nome de Jesus. Amém.